Olá, eu sou a professora Camila Morales e eu vim falar com vocês hoje sobre as questões modelo ENAD. Uma das coisas que a gente sabe sobre o ENAD é que vocês respondem dois tipos de questões de conhecimentos gerais e questões de conhecimentos específicos. Outra coisa que a gente sabe sobre as questões do ENAD, até porque a gente estudou as provas anteriores, é que existem determinados padrões. Um desses padrões é a utilização de recursos como infográficos, gráficos, mapas que devem ser interpretados. Pensando nisso, a gente elaborou uma questão que faz uso desse recurso e também trata de um tema que a gente acredita que vai estar presente na próxima prova do ENAD, que é a questão do Covid-19. Uma das características das perguntas do ENAD é que geralmente elas estão divididas em três partes. Uma primeira parte mostra um determinado conteúdo, uma segunda faz afirmações sobre esse conteúdo e uma terceira em que a gente tem que finalmente assinalar a alternativa correta. Então vamos analisar essa primeira parte. Ela mostra um mapa mundi em que a tonalidade de azul indica a porcentagem da população que já foi vacinada. Observem que ali embaixo tem a legenda que indica as porcentagens. A questão irá exigir conhecimento simples de geografia e a interpretação deste gráfico. Agora vamos às afirmações. Os Estados Unidos já vacinaram mais de 3% da população. Isso me exige saber onde é os Estados Unidos e uma compreensão mínima da legenda ali embaixo. Então a gente pode dizer que é sim verdadeira, porque os Estados Unidos no mapa está pintado de uma cor que indica que ele já vacinou mais de 3% da sua população. A segunda afirmação diz: comparando-se os dois hemisférios, o norte é o que concentra a maior quantidade de países em que mais de 10% da população já foi vacinada. Não precisa nem contar. Se a gente olhar ali pela Europa, que tem uma grande quantidade de países, com esse azul mais escuro, que indica uma maior porcentagem da população vacinada, a gente já consegue deduzir que essa afirmação também está correta. É no hemisfério norte, acima do Equador, que se encontram a maior quantidade de países que já vacinaram mais de 10% da sua população. A terceira afirmação exige que se tenha pelo menos uma noção de quais são os países mais populosos do mundo. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Não é necessário a gente saber de cor quais são, na ordem ou de cor, quais são os países mais populosos do mundo, né? Mas a gente tendo uma noção de quais são esses países, a gente já consegue responder essa pergunta. A gente sabe, por exemplo, que a China é um país muito populoso, a gente sabe que o Brasil está entre os 10 países mais populosos, a gente sabe que os Estados Unidos é um país muito populoso e a gente sabe que a Índia também, por exemplo, é um país muito populoso. Isso nos permite afirmar que a afirmação não está correta, né? Porque ela diz que os países mais populosos são aqueles que vacinaram proporcionalmente uma menor quantidade da sua população. Se a gente passar ali para o segundo momento, a gente pode ver que as afirmações 1 e 2 são verdadeiras e a terceira afirmação é falsa. O que nos leva a marcar como correta a alternativa C. Ao finalizar a resolução dessa questão, eu gostaria de destacar dois pontos. O primeiro é que não é necessário, muitas vezes, ter um conhecimento muito aprofundado sobre um determinado tema para conseguir resolver a questão. Nesse caso, por exemplo, não era necessário saber de cor a lista dos países mais populosos do mundo para entender se a afirmação estava ou não correta. O segundo ponto é em relação a esses próprios gráficos. Geralmente a gente se assusta quando encontra um desses gráficos, ou uma tabela, ou um infográfico que deve ser interpretado. A minha dica é observar a legenda e o título do gráfico. E a partir disso, eu acredito que fica bem fácil de interpretá-los. Essas eram as minhas dicas de hoje e eu espero que elas sejam úteis para vocês quando vocês forem fazer a prova do ENAD.